Meus irmãos, dando sequência à didática divina, hoje nós vamos falar a respeito da limpeza e da sujeira. Por que existe o sujo e o limpo? Que a verdade é o seguinte, vocês podem observar que aqui nessa vida de matéria, tudo o que a gente usa deixa resíduos, né? Coisas que daí elas vão sujar aquele ambiente. A gente, para habitar, digamos, limpa primeiro, né, o espaço, o terreno, constrói a casa, e aí depois você procura organizar as tuas coisas dentro da casa e mantê-la limpa. Quando você limpa direitinho, né, você, de preferência, se alguém chegar de fora, com os pés todos sujos, de barro ou de alguma outra coisa, você não vai querer que ele entre com os pés todos sujos, sujando toda a casa. E assim, todas as coisas, né, elas naturalmente vão liberando por causa das moléculas, dos átomos, como tudo é feito, as coisas vão durando um tempo, vão liberando, então está cheio de partículas no ar, tem poeira, tem outras coisas todas que muitas inclusive são até tóxicas dependendo do lugar onde estão. E que naturalmente as coisas vão se sujando se ficarem expostas, né, no tempo, e mesmo dentro de casa, se ninguém mexer, deixar lá parado, quando tu vê está cheio de pó, está cheio de sujeira. E a sujeira incomoda. E se a sujeira perseverar, não limpar, vai deixando aquela sujeira, uma roupa que você não lava direito, que vai encardindo, ela vai pegando um ranço, vai ficando fedido. E pior disso, vai ficando contaminado por vírus, bactérias, fungos. E a sujeira, se a pessoa viver no meio da sujeira, ela vai ficar doente, ela vai ter problemas, então ela vai ser obrigada a limpar ou sair da sujeira. Enfim, a dignidade humana, né, gosta das coisas arrumadas e limpinhas, que não estejam naquela bagunça ou tudo sujo. E por isso que o nosso planeta, né, veio lotado de água, tem mais água que terra, porque a água é justamente o solvente universal, né, que vai limpando, que ajuda a nos limpar. Hoje nós desenvolvemos uma série de produtos para nós tirar manchas e poder, mas nós sabemos que tem certas coisas que mancham e que algumas coisas tu não consegue tirar mais aquela mancha, ou vai ficar um sinal daquela mancha ali. Pois bem, isso tudo é para nós entendermos o Espírito. Porque aqui, olhando para tudo e para as coisas, nós conseguimos limpá-las. Se tivermos boa vontade, dá-se um jeito, tendo a água, a gente dá um jeito. Então, mas e o Espírito? Como é que ele fica? Porque em verdade a representação é a mesma. Da forma como vai sujando, vão sujando as coisas, vai sujando o nosso espírito o tempo todo. E agora, na atualidade, mais do que nunca, aonde a energia espiritual dessas guerras, da miséria, da fome, da tristeza, da insatisfação, é uma energia ruim que vai invadindo, vai somando as correntes de energias espirituais,
negativas e vão assolando a nossa mente, a nossa cabeça. E as pessoas vão ficando alteradas e não para melhor, vão alterando para pior. Então, quem realmente daí limpa o espírito e como a gente limpa? Para limpá-lo, nós temos que primeiro voltar para Deus, se arrepender dos nossos pecados. Porque Jesus fala, arrependam-se. E eu vou ler para vocês aqui, o que Deus falou para Moisés lá na montanha, está no Êxodos, capítulo 19, para que vocês, entendam, ó. Capítulo 19, versículo 14. Moisés desceu da montanha até o lugar onde estava o povo e fez com que se purificassem e lavassem suas roupas. Depois disse ao povo: fiquem preparados para depois de amanhã e não tenham relações com suas mulheres. Porque esse depois de amanhã, que era 3 dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos e Deus ia se apresentar para eles e se apresentou. Então Deus exigiu que eles estivessem limpos, pelo menos por fora, mas exigiu a limpeza. Então, Deus quer, não que as coisas estejam limpas, é claro que Ele quer, porque Ele gosta da perfeição, mas o que Ele quer acima de tudo, porque Ele sabe que aqui tudo vai perecer, e o que é novo vira velho, e o que é velho perece. Então, assim, o que Ele quer é que nós limpamos o nosso espírito. E é com orações, é voltando e se arrependendo, olhando para Deus de verdade, e olhando dentro de si, e olhando para as coisas ruins que você fez, e para as coisas que são mundanas e que não agradam a Deus. Então, que você consiga olhar para dentro de si e se arrepender e fazer as tuas orações diariamente e procurar estar uma pessoa honesta, verdadeira, amorosa, justa, que realmente esteja dentro do que Deus está pedindo no Evangelho. Então, o nosso espírito, ele pode se sujar de maneira drástica, dependendo, assim como tem manchas, tem substâncias que mancham, o espírito pode ser manchado por atitudes indignas, por violência, por imoralidades, por mentiras, traições, tudo ele vai manchando. E principalmente assassinatos, mancha de verdade o espírito. Então, como que se tira daí certas manchas? Não podemos manchar demais o espírito, porque daí cai naquilo que a gente já viu, que até um ponto você recupera. Depois de um ponto, encardiu e vai ficar feio, tem mais jeito. E o espírito é assim. Se ele sujar demais, tiver manchas, ele não consegue mais ver a luz. Ele nem sabe o quanto é bonito e brilhante as coisas limpas, o espírito limpo. Não entende que está sujo. Não entende a sujeira que cada vez se envolve mais. E a gente está vendo isso acontecer. Pessoas enganando os outros com a sua soberba,
para viverem feito nababos, mas a casa cai. E depois perdem tudo, perdem a moral, perdem a dignidade, ou vivem banido da sociedade. Não tem crédito, não tem moral e nem dignidade. Então, nós não podemos deixar o nosso espírito chegar nesse ponto, ou perder a dignidade, ou deixar que ele se suje dessa forma, como muitas atitudes que a gente faz sujam. E uma das coisas que suja muito o nosso espírito é a nossa palavra, é a nossa língua, é ficar falando coisas que não se deve, coisas sem luz, e principalmente jogando um contra o outro, que essa é a técnica do inimigo para dividir as pessoas, para separar o rebanho e abater mais facilmente. Então não joguem um contra o outro. Deus não gosta disso. E isso faz com que nosso espírito fique bem sujo. E assim, nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas e conseguimos perceber os mais sujos. A gente sabe, claro, que tem os criminosos, as facções, tudo que é mais aí, que agora já são assumidos, né? Pertencem a tal. Então, esses são o mal assumido, né? Mas tem muitos, né, que estão dentro da coluna das suas empresas, das suas indústrias, explorando e escravizando os outros. Outros dentro dos muros da política, do poder, vivendo o luxo, enquanto os súditos morrem por falta de remédio. Então, esse é o mundo, e a gente olha e vê. Mas não temos o direito de acusar ninguém, porque se você acusa, você está dando o direito do outro te acusar. E acusar não ajuda. Nós estamos aqui para nos ajudar. Aquele que quer ser cristão, que quer se livrar, quer limpar a sua alma, ele tem que se ajudar. Não jogar um contra o outro. Não ficar fazendo coisas que não são do agrado da luz. Então, cada um tem a sua consciência e que examine bem a sua consciência. Porque a Deus ninguém engana, porque Ele vê muito além. Não é apenas uma câmera que fica monitorando. Ele é muito mais do que isso, uma câmera. É muito mais do que isso. Ele consegue ver dentro, sentir a tua vibração, sentir a tua intenção, sentir com o que tu se agrada, ou com o que você odeia. Então, ele sabe tudo. E aí, aonde nós temos que ficar ligados para poder limpar realmente nosso espírito, para que daí, o dia que formos chamados, ou o dia que Jesus voltar, nós estejamos realmente preparados. Então é por isso que existem o sujo e o limpo, para nós entendermos, assim como é feio o sujo aqui na matéria, nas coisas, o quanto é feio o sujo no espírito daquele que tem, e é o que mais tem, é sujeira no espírito. Então vamos ficar ligados a limpar o nosso espírito. Amém. Amém.